Eu acho que eu poderia chamar essa nova série de Guia dos Iniciantes. Por quê? Porque nós vamos pegar um equipamento, um tema, uma coisa qualquer e vamos trabalhar ela de A até Z. No vídeo de hoje nós vamos falar de crossbow, mais precisamente da mini crossbow. Crossbow, por definição, é uma arma de caça. A galera se diverte com ela também porque é muito legal atirar, mas basicamente são armas de caça. São as supremas caçadoras. Nenhuma arma supera uma crossbow quando se fala de caça ou pesca de animais, ok? Ponto final. Sim, ela é melhor que o arco. Sim, ela é melhor que as armas de fogo. Para você ter uma ideia, hoje, para você abater um dos Big Fives, que são os grandes animais africanos, rinocerontes, girafas, enfim, hipopótamos, você precisa de uma arma de altíssimo calibre, praticamente uma arma rara. Já com uma crossbow qualquer que você compra no mercado, você deita um animal como esse. Ou seja, elas são extremamente letais. E aí você se pergunta, posso usar isso para defender minha casa? Você pode até tentar. Provavelmente você vai morrer tentando, porque não são armas que têm uma cadência muito alta. São armas usadas para fazer emboscada. Isso mesmo. Como eu disse, são armas de caça. Uma arma onde o caçador vai levar a armada e ele vai poder dar um único e derradeiro tiro. Para trazer essa série para vocês, nós contamos com o apoio da Venture Shop, que vai nos ajudar com equipamentos e também com cupons para que você consiga viver e não só assistir essas experiências, ok? A Venture Shop é uma gigante na área de equipamentos e eles basicamente lideram a venda de quase tudo que trata de disparo, arqueria, balestreria, carabinas de pressão e até Airsoft, ok? Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. São eles que estão apoiando essa mega iniciativa aqui do canal de trazer vídeos focados para iniciantes. Ou seja, qualquer iniciante, qualquer pessoa que tem vontade de experimentar algo, vai conseguir achar toda a informação que precisa nessa nova série de vídeos que nós vamos fazer aqui no canal. Mas por que eu estou trazendo essa novidade para você nesse ponto do vídeo? Porque crossbows são divididas em várias categorias. Duas grandes, que são as recurvas e as compostas. Dentro de cada uma delas, você vai ver várias subcategorias. E junto com a Venture Shop, nós vamos trazer todas essas categorias e esmiuçar para vocês aqui. E não são só crossbows não, nós vamos mostrar desde carabina de pressão, arco e flecha, enfim, vários outros equipamentos, ok? Então se você ainda não é inscrito, se inscreve porque o bicho vai pegar e vai ser muito legal. No vídeo de hoje, nós vamos falar exclusivamente de uma dessas categorias, que é a Pistol Crossbow. E essas diabinhas se chamam Pistol Crossbow porque não tem coronha, ou seja, você segura elas com uma mão só na hora de atirar. As duas peças que eu tenho aqui provavelmente são as mais famosas e mais comuns do mercado. Existem outras, inclusive de potências menores, ok? Essa daqui, a mini crossbow, ela tem 80 libras e a diferença dela para a cobra é que ela tem um estribo, que é essa parte aqui, ok? O estribo, ele vai permitir que você apoie o pé dentro dessa peça e arme a balestra com praticamente zero esforço. Já a cobra, ela tem essa alavanca aqui, tá? Você vai virar isso daqui para baixo e ela vai se armar, ok? Ou seja, todas elas têm basicamente a mesma proposta, que é você poder armar a crossbow muito rapidamente. E de fato, elas são muito mais rápidas de atirar do que as balestras convencionais. E eu não vou estar mentindo para você se eu disser que quanto mais pesada e mais forte uma balestra, mais demorada é para ela armar. Nos dois casos aqui, você basta puxar a alavanca que esse trilho vai puxar a corda para trás. No caso de uma crossbow mais pesadona, você vai ter que usar uma corda de apoio que chama Cooking Deceiver para poder puxar a corda para cima, ou você vai usar uma manivela para poder puxar a corda, ou seja, vai ter uma distância muito longa entre cada disparo. O fato de essa balestra aqui ser muito mais rápida que uma balestra mais pesada, ainda é uma grande desvantagem se você for imaginar, por exemplo, qualquer tipo de defesa usando isso daqui. Porque mesmo armando
tiro a tiro e sendo um pouco mais rápida, ela ainda tem uma desvantagem gigantesca em cima de armas de fogo. Por exemplo, se um agressor estiver armado, você dança, ok? Lembre-se, uma estratégia, uma técnica ou até um conhecimento do tiro para vocês. Recarregar demora muito mais do que atirar. Ou seja, quanto mais munição você tem na mão, quanto mais munição disponível e número de disparos, mais vantagem tática você tem sobre o seu oponente. Então, se você estiver pensando em defesa com isso daqui, esquece. Outra coisa, são consideradas no universo da balestreria como o chumbinho, como as armas de pressão, ok? Você deve estar se perguntando agora, mas são letais? Depende. Uma outra lição que você aprende no universo do tiro é a seguinte: nunca mire em nada que você não queira matar ou destruir. Fato, ok? Não é pelo fato dela não ser adequada para matança que você não pode fazer uma cagada enorme como ela. Em todas as embalagens, todas, você vai ter exatamente a mesma descrição. Não é feita para caçar, mas também não é feita para atirar no coleguinha. Se você, dependendo de onde você acertar o alvo, você pode causar grandes danos. Eu sei que já faz bastante tempo, mas eu já mostrei essa mini crossbow aqui no canal. Então hoje a gente vai se focar nessa daqui. Eu vou usar ela para poder passar as informações para vocês, tá? Essa daqui já é um clássico, é antigona, famosinha. Essa daqui é a tão falada cobra crossbow. Hoje em dia, as cobras de fora, principalmente lá na China, as modelo 2021, por exemplo, já saíram totalmente diferente do que essa daqui, tá? Cheia de frescura, ok? Elas vão ter mais trilhos aqui na frente, elas vão ter coronha muito grande aqui atrás, enfim, um monte de frescuras para tornar a coisa um pouco mais cara. Ela só parece mais agressiva, mais tática, mas é literalmente a mesma coisa. Na verdade, em termos de desempenho, tanto essa daqui como a mini crossbow são absolutamente iguais. Vai muito do gosto do atirador. Então vamos lá, eu vou abrir a caixa aqui para vocês, ok? É assim que vocês vão receber a sua mini crossbow, totalmente desmontada. Bom, vamos dar uma geralzinha aqui no equipamento, ok? Aqui a corda dela, as 3 flechas que acompanham e aqui o corpo da balestra. Esse aqui em cima, ó, é o arco dela. Antes de eu começar, deixa eu dar uma dica bem legal para vocês, principalmente para aqueles que querem efetuar a compra de uma balestrinha como essa daqui. Quando você olha assim, parece que você vai brincar até se acabar com elas, não é? Só que você não vai, ok? Com poucos disparos, você pode perder as flechas da balestra. Então, quando você for fazer a sua compra, você já pode investir em blisters como esse daqui de dardos de balestra, ok? Esses blisters aqui, você geralmente compra na mesma loja que você compra a balestra. E se você quiser uma dica ainda mais legal, olha só, já compra uma corda para o arco dela, uma corda reserva. Por quê? Primeiro, você é um sobrevivencialista e você gosta de redundância. Segundo, é normal das crossbows que a corda tem uma fricção no trilho da crossbow. Nesse caso, ela vai sempre começar a desfiar, ela vai sempre, uma hora ou outra, dar um problema ou outro. Tendo uma corda reserva, você tem garantias de que o equipamento vai funcionar por bastante tempo. E, mais uma dica, fuja de qualquer coisa com cabos de aço, ok? Invista só em cordas de Darkon, porque investir em mola ou arco de mola, de ferro e cabos de aço na hora que vão receber impacto é suicídio. Então sai fora disso, sempre pega corda de Kevlar ou de Darkon, as cordas originais do produto, ok? E sinceramente são baratinhas e vale a pena você investir nisso daí. Quanto às flechas ou os dardos de balestra, esses aqui são infinitamente melhores do que aqueles feitos de plástico e colorido, ok? Aquilo lá é basicamente descartável e se você for comparar o preço dos dois, você vai perceber que esse daqui é muito melhor e sim, ela é tão gostosa de atirar que você vai querer ter mais flechas dela. Como a gente estava falando sobre flecha, vamos ver, dar uma olhada nessas aqui, ó, que vem junto com ela, ok? Elas são flechas feitas de alumínio, tá? E elas vão ter sempre
essa pontinha aqui, que são meio quadradinhas, tá vendo? Todas elas, sem exceção, as que vêm junto e as compradas, você pode desengatar aqui, ó, tá? Tecnicamente isso serve para que você possa substituir essa ponta aqui quando ela quebrar. Só que aqui no Brasil você não acha essas pontinhas aqui para vender separada, ok? Lá fora você acha vários tipos de ponta para poder substituir essa daqui. Se eu não me engano, tinha um rapaz que vendia no Mercado Livre pontas feitas para ela com lâminas e outras coisas. Uma característica muito legal das mini crossbow é que elas compartilham um grande benefício das suas irmãs mais velhas e mais poderosas. Elas disparam qualquer coisa. Elas disparam tanto coisas mais leves quanto coisas mais pesadas. Você pode não acreditar, mas uma crossbow como essa pode disparar uma vassoura. O que eu vou fazer aqui agora é um disparo com uma flecha não original desse equipamento aqui, ok? Vamos lá. Eu vou armar ele normalmente aqui, ó. Armado, travado. E eu vou mostrar para vocês o que eu vou disparar. Eu vou disparar uma flecha de crossbow original com ponta de caça, tá? Só que, ó, para eu poder fazer ela correr na parte de baixo, eu tive que cortar uma das penas dela, tá bom? Vamos lá. Como ela tem, o trilho dela não é muito profundo, fica mais difícil de você fazer isso, tá? Mas você vai ver que vai funcionar. Olha só. Eu vou disparar lá no escudo, tá? Vai e vai com uma força bem legal. Vamos lá ver. Olha só. Pega e pega com gosto. Você vai ver aqui, ó, que ela entrou na madeira, atravessou o couro e atravessou até um pedaço de ferro aqui. Tá vendo, ó? Pega bem forte. Funcionou. Entrou mais da metade da ponteira no escudo. Bem legal. E é exatamente por conta dessa habilidade das recurvas de disparar coisas mais pesadas que você vai poder fazer várias e várias experiências usando flechas. Isso mesmo, isso dá para você a vantagem de poder produzir as suas próprias flechas. Ou seja, a partir do momento que você dominar a arte da produção de flechas em casa, você nunca mais fica sem munição. Ou seja, você vai poder atirar à vontade, sem precisar depender sempre de produtos comprados. É claro, é legal você ter, é bom você ter as flechas originais para você se divertir, treinar e tudo mais, mas você pode sim fazer flechas muito mais elaboradas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando a melhor flecha que você pode fazer para mini crossbow. E sem dúvida nenhuma, as flechas feitas de fibra de carbono, de vara de pescar velha, são as top, as melhores e as mais incomparáveis setas que você vai poder fazer para essa mini crossbow. Mas não fica preso só nisso não. Setas feitas de madeira, de bambu e outras também vão funcionar muito legal. E é até bem fácil, ó. Ela só tem um conjunto de asinhas, de alhetas, que são paralelas. E assim fica muito fácil, basta você pegar a vareta qualquer, fazer uma ponta nela e colocar uma fita adesiva aqui que já vai estar funcionando muito bem. Vamos dar uma olhada e montar o nosso brinquedinho agora. Ela vem bem embaladinha, caixinha de isopor. Aqui está o arco, tá? É um arco padrão para bestas de 80 libras, tá? Exatamente o mesmo arco Mankung que você encontra em várias do mercado, em várias pistol crossbow. Por isso que eu falo que elas são muito similares umas às outras, ok? Elas usam exatamente o mesmo arco. E aqui nós temos o corpo da pequena crossbow, tá? Todo ele feito em polímero, um polímero bem duro, muito similar aos usados em carabina de pressão e tudo mais. Partes metálicas mesmo, eu acredito que ela só vai ter esse puxador aqui e os parafusos e etc, ok? As características dela, ela vai ter alça e massa de mira, ok? Que é o que você usa para fazer os disparos. Ela tem aqui na torre, ó, essa parte da crossbow que se chama torre. Ela tem aqui na torre um trilho de 11, ou seja, dá para você colocar uma lunetinha nela. Não sei se você vai querer fazer isso, tá?
porque ela não tem um alcance muito longo para você precisar de uma luneta, mas se você tiver um red dot de 11 vai funcionar muito legal nela. A mira também é regulável, tá? Você pode ver aqui, ó, que você pode regular para baixo, para cima e para os lados, ok? Essa peça aqui é uma mola de metal, tá vendo aqui, ó, feita para segurar a flecha para a hora que você abaixar a crossbow ela não cair. Bom, aqui está o gatilho. Esse daqui é chamado de gatilho de degrau, tá? Você tá vendo esse degrauzinho aqui? Pois bem, a corda ela vai se encostar aqui e quando você puxa o gatilho, ela joga a corda para cima, ó. Olha só, eu vou mostrar o movimento bem de perto para vocês aqui, ó. Você vê exatamente o gatilho trabalhando ali, ó. Ele vai jogar a corda para cima e ela vai disparar. Essa aqui, ó, é a trava dela, tá? É ambidestra. Você vai poder travar aqui. Quando você faz isso, o gatilho não sobe mais e ela tá segura, tá? E aqui ela tá pronta para o disparo. Tocou, ela já dispara. Aqui você tem uma travinha, tá? Essa travinha aqui é o que vai abrir essa parte de trás aqui da crossbow e fazer ela engatilhar a corda aqui para trás. Quer ver? Eu vou mostrar com ela desmontada para vocês poderem enxergar legalzinho tudo que ela faz, tá? Então olha só, aqui tem a trava, ó. Olha só. Legal, né? Quando você abaixa a trava, você libera todo o mecanismo aqui, ó. Ela vai se abrir e à medida que ela se abre, essa barra vem para trás com a corda junto para poder encaixar aqui. Olha só. Você vai fazer isso aqui. Clicou, ela clica já trazendo a trava para trás, tá? Então você não corre o risco de, na hora que você for recarregar a crossbow, ela disparar e arrancar a ponta dos seus dedos, o que é muito interessante. E aí você só traz ela de volta, que o mecanismo vai voltar e ela vai se travar sozinha, ó. Certo? Ela, teoricamente, se ela tivesse com o arco aqui, ela estava pronta para poder fazer o disparo. Bom, vamos começar a montar. A montagem é muito simples. Você tem um único parafuso aqui em cima, um parafuso Allen, que vai prender o arco aqui dentro desse passador. Aqui dentro você vai ter dois protetores para você colocar no arco, tá? Eu já vi colegas que não colocam isso, que são dois calços, mas lembre-se sempre que nós estamos falando de fibra de vidro, tá? Eu acabei usando minha chave, mas ele vem com chave, ele vem completinho, tá? Eu gosto quando vem completo assim, porque é mais fácil de você montar aquele kit básico para você levar para campo, né? Vamos instalar aqui o arco, ó. Bastante simples também, tá? Você tem uma marcação aqui onde ele tem que ficar, olha só. Bem alinhadinho ali. Aqui, aqui. Perfeito. Vamos colocar os dois calços aqui. Imagina só que você tem uma mochila BOB, por exemplo, tá? O tempo que você demoraria para montar e desmontar uma arminha como essa daqui é exatamente esse tempo que você está assistindo no vídeo aqui, tá? Eu não estou fazendo nem cortes, nem edições. Eu estou montando em tempo real para você poder assimilar um pouco do que a gente está fazendo aqui e ter uma ideia de tempo real para poder se montar um equipamento como esse daí. Lembrando que eu estou fazendo isso totalmente sem pressa, ok? Se eu tivesse numa situação diferente, provavelmente eu estaria montando com um pouco mais de velocidade. Você tem aqui, ó, dois protetores para você colocar no arco. O primeiro aqui na pontinha, instalado, e o segundo na outra pontinha aqui, ok? Montado. Isso porque é a primeira vez que a gente está montando, depois você não precisa mais fazer esse procedimento aqui, ok? Agora é a hora de fazer a colocação da corda. A corda da crossbow é uma série de pequenos fios, ok? Você não pode simplesmente pegar agora e esticar ela lá. Você sempre tem que dar uma torcida. Você vai perceber que quando você der uma voltinha, ó, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3. Eu torci 3 vezes. Olha como ela já muda. Ela já vira um cordão que fica nitidamente muito mais forte que o original, ok? Então, essa dica agora vale para qualquer balestra recurva, ok? Na hora que você for colocar a sua corda, você vai perceber o seguinte, que ela aparentemente é bem menor do que o arco, e ela é mesmo, tá? Ó,
Não vai conseguir chegar aqui. Na hora que você começar a fazer força para colocar ela no lugar, você vai perceber que sozinho você vai ter um belo de um trabalho para fazer isso, tá? Existe um jeito de você trapacear as crossbows e conseguir colocar a corda mais facilmente. Olha só, você vai deixar ela aqui, encaixada de um lado, e depois vai pegar uma cordinha, que pode ser um paracorde ou qualquer outro que você tenha aí, e vai encaixar por cima, assim, ó. Você vai ficar com as duas cordas encaixadas. Primeiro a corda do arco e depois a corda do paracorde. Então olha só, agora eu vou pegar só o paracorde e vou passar ele aqui até ele chegar na outra haste, ok? Vamos fazer um nó aqui. Olha só, mais ou menos na mesma medida, não é? Eu só vou encaixar ele aqui agora, ó. Então nós temos aqui o arco com um paracorde totalmente frouxo aqui, tá vendo, ó? Eu coloquei ele aqui na peça de armar. Se for o caso de uma besta de puxar, você vai puxar ele como se você estivesse armando normalmente, ok? E vou engatilhar o meu arco usando só o paracorde. Olha só. Ele vai puxar o arco para mim sem fazer muita força, tá vendo? Só deixa eu acertar aqui para ele não escapar em mim. Tá? Ninguém aqui tá querendo tomar uma borrachada. Então vamos lá. Ó, eu vou encaixar ele aqui, ó. Como se eu fosse efetivamente fazer um disparo com ele, tá? Ele já travou aqui embaixo, aí eu volto aqui a minha crossbow, travou, e olha só, o arco está levemente tensionado. Essa não é a tensão de disparo ainda, ok? O que eu vou fazer é, com todo o cuidado do mundo, passar a minha corda para cá, ó. Nunca enfie a mão entre a corda e o trilho, tá? Você pode perder a ponta dos dedos com qualquer crossbow, inclusive com essas menorzinhas aqui, ok? Olha só, vou torcer a corda. E agora, com mais facilidade, eu vou encaixar ela no lugar. Depois, com ela esticada, você só faz o encaixe aqui. Tá vendo, ó? Olha só como ela fica. Ela está armada e engatilhar a corda aqui. Aí agora é só você destravar ela e realizar um disparo. Já era. Soltou. Tá vendo? E aqui está a crossbow completamente montada, pronta para você poder começar a usar. Em situações de sobrevivência, você vai poder usar uma pistol crossbow como essa daqui para pescar pequenos peixes. Por que eu falo pequenos peixes? Porque geralmente são aqueles que vêm para a flor da água. Ela não vai conseguir ter força para entrar em grandes profundidades, ok? Lembrando que para isso você precisa de flechas especiais para pesca, um carretel que você vai prender aqui, ok? Você vai poder pegar frutas em árvores e você pode até caçar coisas de 2 a 3 quilos. A caça com esse tipo de crossbow ela é extremamente cruel, ok? Por quê? Você vai usar o mesmo sistema que você usa para pescar, para poder iscar os bichos. Ou seja, você vai enfiar uma ponta farpada no corpo de um coelhinho doce e carinhoso e vai usar o carretel para prender ele e trazer ele até você. Ou seja, é um meio de caça extremamente cruel. Mas ela é muito interessante se você quiser, por exemplo, passar um cabo do lado de um rio para o outro. Você vai usar esse mesmo sistema de carretel, jogar uma linha para o outro lado e conseguir puxar um cabo. Você vai conseguir pegar frutas em árvore, você, enfim, vai fazer tudo que as outras crossbows fazem, só que com menos distância e menos força. Mas tem uma coisa que você pode fazer com ela, que é disparar ela em qualquer lugar. Inclusive dentro de casa, inclusive no apartamento. Se você quiser brincar de dar uns tiros no apartamento, pode dar, porque a setinha não vai furar as paredes e matar o seu vizinho lá do outro lado. Se você tiver uma parede lisa, basta você colocar ali um pequeno alvo de espuma, que você vai se divertir pra caramba. Bom, chegou a hora, que nós já ouvimos tudo que a gente tinha que ouvir sobre ela, que é a hora da gente começar a dar uns disparos. E aqui no guia, a gente tem um teste que já virou um clássico. O teste do frango já é um clássico aqui do canal, onde nós pegamos as armas e disparamos elas no frango para ver o que acontece. Depois a gente faz uma autópsia e vê qual foi o tamanho do estrago. Então, para não perder a tradição, teste do frango. Nosso alvo, um frango.
que está a mais ou menos 4 metros de distância. Vamos atirar nele. Na pata. É extremamente rápido de se tirar com isso daqui, ó. Basta você montar, não precisa de força, qualquer um atira, tá? Então não é aquele negócio que você precisa ser um monstro ou fazer musculação 10 anos para você atirar. Não, é extremamente simples, tá? De novo. Esse daqui é teste daqueles bom. Esse você não cansa, ó. Rápido de fazer. Mas crossbow é o seguinte, mesmo essas mais levinhas aqui, elas estabilizam muito a flecha. Então você acaba tendo uma penetração muito mais eficiente do que a de arcos mais simples. Vamos lá ver? Aqui, raposinha. É isso que as flechinhas fazem com um frango comum, ok? Ele ainda está com os miúdos dentro. Eu acho que não precisa nem a gente fazer autópsia dessa vez, porque ficou bem evidente o que os disparos fazem num animalzinho desse tamanho a 3 metros, tá? Eu vou tirar aqui, ó, e vou fazer esse disparo de um pouco mais longe agora, para a gente ver qual que é o efeito dela no frango. Agora a gente está a 6 metros, tá? Vamos lá, vamos ver o que acontece no frango. E a gente vai indo até a gente ter uma noção bem legal do que isso aqui pode fazer. Vamos lá. Destravar. Errei. Muito alto. De novo. Pegou na coxa. Não pegou não. Pegou sim. De novo no mesmo lugar. A mira estava bem desregulada. Vamos ver agora. E agora? Acertou? Vamos ver. Cadê? Nossa! Matei. Olha o que aconteceu. Atravessou o pescoço dela. Decapitamos o frango. Olha aqui. Foi bem no pescoço. Vamos de novo. Nossa, ele fez um barulho muito sinistro, cara. De novo aquele barulho sinistro. Vamos ver. Agora entrou aqui, ó. É. Trespassou, ó. Se não tivesse o escudo, tinha trespassado. Frango. Arma. 10 metros. Mais um só para garantir o sucesso. Pegou no butico. Pegou na bundinha, né? Pois é. Eu tô achando que essas flechinhas aqui estão mais leves. Porque ela tá indo muito reta, tá indo muito legal para brincar. No mesmo lugar. Oxi! 2 tiros na bunda do frango, vamos lá ver. Eita! Pegou no butico. Pegou na bundinha do frango. Na bundinha, atravessou a coxa aqui, a sobrecoxa, ó. E saiu aqui do outro lado e furou o escudo. Cara, a crossbow é indicada para você dar tiros de até 6 metros, no máximo 9. Nós já tiramos a 10 e ela atravessou o frango. Eu acho que está mais que aprovada, não é? Vamos lá. Divertido, né? Já valeu o like do vídeo, não valeu? Pois é. Vamos agora para os prós e para os contras desta pequena crossbow aqui. Ok? Eu vou começar com os contras, tá? Primeiro, eu não gostei disso aqui, tá? A alça de mira.
é muito pequenininha e muito apertadinha. Na hora de você usar uma ponteira de caça, por exemplo, ela vai te atrapalhar. Outra coisa que afeta bastante a distância dessa crossbow é isso aqui, ó, o trilho dela, tá? Você vai ver aqui que não é um trilho muito profundo, tá? Não é um trilho fundo aqui dentro, essa canaleta aqui que eu tô falando, ó, tá? O que acontece? Dessa forma, você não pode usar flechas com 3 penas, com 3 alhetas. Isso vai fazer com que você só use flechinhas assim, com 2 asinhas, ok? E o que acontece? Até 10 metros, 11 metros, você atira muito legal com ela. Se você resolver brincar em distâncias maiores, pode ser que você acerte, pode ser que não. Por quê? Primeiro, as flechas são muito leves, por isso que você viu essa velocidade do caramba dela nos disparos, ok? Mas o fato dela ter 2 asinhas, quando ela chega num determinado ponto que a flecha começa a girar, ela começa a fazer assim, ó. Tá? Ela começa a viajar sambando no ar depois de 10 metros. Se a gente tivesse uma profundidade um pouquinho maior aqui na canaleta, você ia poder fabricar flechas com 3 asinhas. Aí sim, ela ia voar muito mais legal. Terceiro ponto negativo, que nem é assim tão negativo, ok? Olha só, você vai ver aqui, ó, que em algumas partes dela, como por exemplo aqui em cima, ó, o acabamento da torre não é tão legal. Nada que você não corrija com uma passadinha de lixa aqui, ok? Aqui em cima também. Nessas partes que não são de polímero, o acabamento dela não é tão legal assim. Mas também você não pode esperar ter um super equipamento pelo custo disso aqui. Isso daqui é um equipamento extremamente baratinho, né? Vamos para as vantagens dela. Ela é forte, ok? Ela explora todas as 80 libras que ela tem direito de explorar. Por quê? O power stroke dela aqui, ó, é um pouquinho mais longo que a outra crossbowzinha de 80 libras. Então, ela vai puxar o arco um pouquinho mais, por isso que ela vai dar um pouco mais de velocidade. Lembre-se, não são as libras que contam na hora que você vai fazer um crossbow, que você vai comprar um crossbow. O que conta de verdade é a velocidade da flecha. E ela dá uma velocidade muito legal. Com essa crossbow aqui, segundo um site americano, você pode pegar uma galinha, um frango pequeno a até 10 metros. E ela pega mesmo, tá? Fura pra caramba. Outro ponto interessante é que o castelo dela aqui, ó, é bem alto. Ou seja, você vai poder disparar flechas de até 8 milímetros dentro dela, ok? 8 milímetros é praticamente uma flecha de crossbow de 120 libras. Um ponto que vale deixar uma nota aqui. Ela é extremamente leve, então se você vai acampar e você quer colocar isso daqui na mochila como ferramentinha de sobrevivência, lógico, com mais equipamentos, perfeito, vai funcionar maravilhosamente bem. Dá para adaptar carretéis nesses furos que ela tem aqui, ó, do reforço do corpo dela, ok? Você também pode colocar carretéis aqui, lanterna, mira laser, luneta, ok? Ela vai aceitar tudo isso. Leve, é bom? Nem sempre. Na hora de disparar, quando você vai apertar o gatilho, o fato dela não ter recuo nem nada, faz com que você tenha mais chance de dar uma dedada, tá vendo? Ó, na hora que você tem que disparar ela com mais cuidado, por ela ser muito leve, ok? Mas, com um pouquinho de prática, você acaba resolvendo esse problema. É um custo-benefício em alguns pontos, principalmente no transporte. Para outros, na hora de atirar, que preferem armas mais pesadas, a outra crossbow de metal ela é muito mais firme na hora de atirar. Mas, se você tiver onde fazer um apoiozinho nela, ou usar a outra mão para dar um apoio como eu usei no final, você vai se divertir muito com esse brinquedo aqui. É, sim, uma bela de uma peça de introdução à balestreria, tá? Se você nunca experimentou uma balestra e quer conhecer, saber se gosta, ver os efeitos dela, isso daqui é uma opção bem segura para você brincar. É algo que você pode treinar dentro do apartamento, dá para você atirar por alvo para cima, para baixo, na linha reta, de lado, enfim, dá para fazer muita coisa e bastante treinamento com essa crossbow aqui, se você tiver um quintal pequeno,
ou nenhum quintal. Com o alvo certo, você pode brincar até dentro do seu quarto. Numa classificação geral, é uma balestra de quintal. Com ela você vai poder resolver um monte de pequenos problemas no seu quintal aproximado ali. Se você tiver um animalzinho, se você tiver um rato, se você tiver uma praga urbana, você vai resolver com isso aqui. Basicamente tudo que você faz com uma carabina de pressão simples, você faz com uma crossbow dessa aqui também. E sim, vale a pena você pensar numa crossbow pequena como essa daqui, se você quiser montar um kit para uma BOB, um kit de emergência de sobrevivência, ok? É muito levinho, é muito mais portátil que um arco depois que ela está desmontada, é fácil de montar, fácil de desmontar, enfim, as munições são pequenininhas, você leva bastante dardo com elas, dá para levar uns dardos especiais que fazem coisas diferentes. Cara, na minha opinião, é algo que vale muito a pena para quem está querendo ter uma primeira experiência ou quem já tem experiência e quer ter uma experiência de tiro mais barata, mais simples. Porque hoje você ir num clube de tiro para usar armas de fuga é uma coisa muito cara, muito onerosa, não dá para ir sempre. Isso daqui, uma vez que você compra, você pode se divertir aí por muito tempo e, além de tudo, é um equipamento útil para diversas situações. Bom, se você ficou curioso e quer saber qual foi a flecha que eu disparei lá no começo do vídeo, foi essa daqui, tá? Ela é vendida lá na Venture Shop como flecha para crossbow com ponteira de caça. Ok? Você já vem com ela montadinha e prontinha aqui. Foi essa daqui que eu disparei, mas lembrando que você vai ter que fazer um corte aqui na peninha dela para ela poder encaixar lá dentro. Mas até que voa bem, até uns 10 metros, você vai ter aí uma flecha de caça perfeitamente funcional, ok? Só tem uma coisa, quando você começa a usar isso aqui, nisso aqui, a brincadeira fica muito séria e aí já não dá mais para deixar na mão de criança, deixar eles brincar aleatoriamente, ok? Com as flechinhas de alumínio, tudo bem, dá para você ensinar a molecada a atirar numa boa. Agora, isso daqui faz tudo ficar bem mais sério. E por falar em sério, é o seguinte, a Venture Shop está chegando, está apoiando a gente nessa guia para iniciantes e você que se interessou pelo equipamento tem uma oportunidade única e exclusiva com o Guia do Sobrevivente. Nós agora temos um cupom que serve em todo o site da Venture Shop. O cupom é GUIAVS, com um super desconto para você que quer ir buscar esse equipamento para iniciante aqui. E quando eu falo para iniciante, eu estou sendo legal, porque qualquer um que quer se divertir dando uns tiros vai gostar demais desse tipo de crossbow aqui. Eu, pelo menos, adoro tanto que eu tenho bem mais que uma dessa. Eu tenho uma para cada membro da família e rola altos torneios aqui. Mas não perca tempo. O Gui agora é parceiro da Venture Shop, usa o nosso cupom que está lá embaixo. Nós já fizemos outra review de uma balestra pesadona para eles, mas se inscreve aí, porque essa lista de iniciantes vai ter de tudo. Vai ter arco para iniciantes, estilingue para iniciantes e outras coisas que já estão programadas. Não perca tempo. Valeu, enfia o dedo no like, favorita, compartilhe em grupos, em páginas de sobrevivência, porque a galera acha que isso daqui é algo que não é tão acessível, e muito pelo contrário, é uma crossbow muito acessível, baratinha e que vai atender aí um monte de necessidades e expectativas de diversão na sua casa. Valeu? Eu sou o Batata, guia de sobrevivente, a gente se vê no próximo, até mais. Os links estão todos aqui na descrição. Valeu!